Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Leader AAA. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA. Aqui é o lugar onde falamos sobre liderança e culturas fortes e bem-sucedidas. E hoje eu tenho um convidado muito especial, da qual eu sou fã. E é muito legal poder compartilhar com vocês o trabalho que ele faz. Quem está comigo hoje é Michael Arruda. Eu vou apresentar rapidamente e depois ele conta melhor quem é o Michael para vocês. O Michael é fundador e presidente da Omni Brasil, um dos maiores centros de formação de hipnoterapia do mundo, com a missão clara de eliminar o sofrimento emocional, formando profissionais capazes de transformar vidas por meio da hipnoterapia. É autor do livro A Ciência da Hipnoterapia e do best-seller Desbloqueie o Poder da Sua Mente, que já impactou mais de 11 milhões de leitores ao redor do mundo. Michael é especialista em ajudar profissionais, líderes e empresários a acessarem o próprio potencial, superarem bloqueios e doenças emocionais. Seja muito bem-vindo, Michael. Que prazer ter você aqui comigo hoje. Muito obrigado primeiro, Carol, pelo convite. Posso chamar de Carol, né? Claro que sim. Obrigado pelo convite. E como a gente estava falando aqui, né, eu adoro falar para esse público de líderes, executivos, empreendedores, porque são essas pessoas que movem o Brasil, né? E a realidade de muitas famílias estão na mão dessas pessoas, né? Com certeza, sem contar no efeito cascata, Michael, que quando a gente ajuda um líder, a gente ajuda todo o time que está reportando para ele, as famílias desses executivos, os clientes. Então, eu sempre falo da responsabilidade e do impacto que é liderar uma equipe, uma empresa, porque a gente atinge muitas pessoas nessa cadeia. Então, o seu trabalho é fundamental para a gente poder ter uma vida mais leve, mais feliz, com mais propósito, e é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. Eu resolvi convidar o Michael, pessoal, depois que eu mesma fiz um processo de hipnoterapia com uma terapeuta recomendada por ele, e eu percebi o quanto esse trabalho é sério e pode realmente ajudar a gente a fazer uma reprogramação, uma limpeza no inconsciente, naquilo que a gente nem sabe que existe. E muitas vezes são coisas pequenas que estão lá guardadas há muitas e muitas décadas e ainda tem impacto nas nossas decisões e na forma como a gente encara a vida. Então, vamos entender com ele como é que isso funciona hoje. Mas eu gostaria, Michael, de começar com você contando pra gente quem é Michael Arruda. Conta um pouquinho da sua história. Legal, Carol. Primeiro, antes de tudo, eu digo que sou uma pessoa cristã, né, recém-convertida, pai da Milene e do Matheus, que está por vir, marido da Rafa. E tudo começou comigo, eu com meu próprio bloqueio. Eu tinha um medo extremo, uma fobia social, eu não conseguia conversar com mais de 2 pessoas ao mesmo tempo. E aos 13 anos de idade, isso me pegava muito, né, na época da adolescência, né? Eu descobri a hipnose, na época a ideia só da hipnose de palco, aquelas coisas mesmo. Eu descobri isso e pensei, poxa, se eu aprender isso, eu vou ser um cara popular na escola. E é assim que eu entrei nessa área desse estudo da hipnose, que aí depois fui entender que é sobre a mente, que não tem nada a ver com controlar as pessoas, um monte de mito que eu tinha, né? E assim eu comecei a estudar e me apaixonar por todo esse assunto sobre o estudo da mente. E isso me ajudou principalmente na adolescência, porque eu passei por 2 grandes baques emocionais, que o primeiro foi quando minha mãe descobriu que estava com câncer de mama, e quem já passou por isso sabe que é um baque para toda a família, né? Só que meu pai, sempre muito presente, ele conseguiu nos dar apoio emocional para mim, para os meus irmãos mais novos e tudo mais, até que minha mãe superou tudo isso. E assim que ela melhorou, 1 ano depois, o meu pai teve um infarto fulminante, e a minha mãe me deu a notícia desesperada, porque eu tinha 18 anos de idade nessa época, eu não tinha passado no vestibular, eu nunca tinha trabalhado com nada, não ia bem na escola, e ela, além de todo o impacto emocional, ela ficou preocupada com quem eu seria da vida, né, meu futuro financeiro. E isso fez eu fazer uma promessa para ela, que eu não sabia que ali eu já estava colocando na minha mente algo que eu queria ser, e eu prometi para ela que não importa o que acontecesse, eu daria certo na vida, daria um jeito e deixaria ela orgulhosa. Só que por conta da morte do meu pai, ela ficou muito abalada, entrou num estado depressivo
que foi a porta para o câncer retornar também, que só mais à frente eu fui entender, né, quanto que as emoções, o estado emocional, a depressão, também está ligado às doenças físicas. Então, com o câncer de volta, ela foi piorando, sem o apoio do meu pai, aí 1 ano depois ela também veio falecer. E a única coisa que não deixou de existir nesse momento, sempre conto isso na minha história, foi aquela promessa que eu tinha feito para ela. Prometer para alguém que era importante para mim. E ali começou minha vida profissional. Eu tentei empreender, abrir negócio, trabalhar com vendas, tentei vender CD pirata, tentei fazer de tudo e nada estava dando certo na minha vida. Até que quando eu vi que o maior problema era a minha insegurança, né? Eu tinha medo de falar com as pessoas, medo de me posicionar, eu era inseguro. Não... Então, eu fui buscar se existia hipnose para tratar isso em mim, já que a hipnose trabalhava com mente. E aí eu descobri que o nome disso, usar a hipnose para um tratamento permanente e transformacional, se chama hipnoterapia, que é o nosso assunto aqui, né? E aí eu comecei a aplicar aquilo em mim, comecei a mudar a minha insegurança, mudar a timidez, mudar tudo na minha vida, comecei a ajudar algumas pessoas em volta, até que passaram alguns anos, pediram para eu ensinar sobre isso. Foi quando eu descobri que no Brasil, isso lá em 2012, 2013, não tinha ninguém trabalhando com isso, assim, né? Tinha psicólogos que trabalhavam com isso, mas não tinha ninguém que era formado especificamente em hipnoterapia. E aí eu comecei a ensinar o que eu sabia, fui aprofundar cada vez mais na hipnoterapia, e aí começou a minha carreira profissional na hipnoterapia. Eu não sabia que era possível ganhar dinheiro com isso, né? Hoje a gente vê que é um mercado enorme, porque muitas pessoas estão precisando de tratamentos emocionais, né? Quanta gente está sofrendo com isso. E ali, do resto da história, né? Eu fui escrever um livro que vendeu mais de 10 milhões, de 11 milhões de cópias, e aí criei um centro de formação de profissionais que se tornou o maior do Brasil. E hoje tem vários profissionais aí, uma delas é a KT Duarte, né, que hoje é uma das grandes hipnoterapeutas, faz parte da minha equipe lá, que atendeu você, né? E essa é a minha história, mas tudo só deu certo porque eu coloquei um negócio na minha mente, que foi aquela primeira promessa que daria certo, e depois eu fui eliminando todos os bloqueios, todas as inseguranças, tudo que não me ajudava a avançar. Muito legal, Michael. E você conta no seu livro que você, aos 13 anos, não falava inglês, foi aprender inglês com o objetivo de estudar mais sobre o tema de hipnose. E como é que você se aproximou do grande papa da hipnoterapia nos Estados Unidos? Conta essa história, que eu acho que também é bem interessante. Ah, legal. É que na época que eu só sabia a hipnose, eu não tinha outros locais para estudar, né? Então, eu comecei a divulgar vídeos ensinando o que eu sabia, a importância de gerar valor, né? Eu não queria nada em troca, eu só queria ver as pessoas sendo ajudadas. Então, eu tive acesso ao grande papa da hipnose, primeiro gerando valor na vida das pessoas, né? Eu não tinha pretensão de chegar a ele, nada do tipo, mas quando eu comecei a estudar isso e vi que no Brasil as pessoas não sabiam muito sobre esse tema, eu comecei a gravar vídeos no YouTube, legendar vídeos, traduzir vídeos, porque eu aprendi inglês, né, para estudar isso, como você viu no livro, e aí isso gerou valor para muitas pessoas. Só que desses vídeos o canal começou a crescer, e aí chegou o presidente da Omni Internacional, o dono da marca Omni Internacional, viu um desses vídeos e achou que eu estava pirateando. Uhum. E aí eu falei com ele, olha, eu também sou formado, fiz a formação à distância e tal. E aí a gente criou um relacionamento e foi quando ele pediu para eu me ajudar, para fazer um curso aqui no Brasil. Então foi quando a gente montou a primeira turma da Omni aqui no Brasil. E eu não sabia montar evento, não sabia nada, mas eu dei o passo de fé ali, né? Falei que ia dar um jeito, fui pesquisar, fui ver como fazia e deu certo. Aconteceu o primeiro evento aqui no Brasil e com isso ele viu que estava dando tudo certo e aí eu comecei a investir tudo que eu ganhava no meu conhecimento, no meu desenvolvimento, em aprender marketing, fazer mentorias, contratar mentores, masterminds. E aí a Omni aqui do Brasil cresceu muito. Uhum. E em 1 ano ela já estava o maior crescimento de todas as empresas Omni que existem lá fora e passou a ser referência. Olha, em 1 ano? Em 1 ano. Porque eu estava investindo tudo nisso aqui, né? Era a minha paixão, era a minha vida. E aí foi quando eles me convidaram para ir lá para os Estados Unidos para então ajudá-los num projeto.
e onde eu ia poder estar cara a cara com esse cara que criou essa técnica toda, né? Que desenvolveu tudo isso. Como é o nome dele, Michael? É o Gerald Kine. Uhum. E foi poderoso porque logo depois disso, poucos meses depois, ele faleceu e a gente perdeu um grande nome, né? E eu tive a oportunidade de aprender com ele ali de perto, de estar com ele e assim tudo começou, né? E aí você continuou essa missão aqui no Brasil, crescendo, formando mais hipnoterapeutas, ajudando muita gente. E aí continuou crescendo e hoje, além de ser uma referência, eles me chamaram para ajudá-los lá. E hoje eu sou já um dos sócios de toda a Omni Mundial e ajudo eles nos cursos lá, nos processos de lá. Que legal. É uma história de propósito, né? Eu percebo isso em você. Esse propósito genuíno de servir e acho que isso é o que movimenta as coisas para darem certo. Então, parabéns, é uma história muito bonita. Obrigado. E me conta, eu acho que isso é uma curiosidade de muita gente e era uma crença que eu tinha também. A gente, quando não conhece de hipnose ou hipnoterapia, a gente tende a associar com essa hipnose de palco, que é entretenimento, e não necessariamente um trabalho de cura, né? Isso. E qual é a diferença? Como é que a gente faz para as pessoas abrirem a cabeça para esse assunto? Então, primeiro é desmistificar o que é a hipnose, né? Uhum. Que hipnose nada mais é do que você conversar com a mente subconsciente, a mente emocional. Então, a gente tem basicamente duas mentes. A mente consciente, que é a parte racional, que é o que você está usando para ouvir isso aqui, pensar se faz sentido, se não faz, e a mente subconsciente, que é a parte onde estão suas emoções, seus hábitos, as suas crenças, tudo aquilo que você acha que é verdade, que não é verdade. Então, a gente tem essas duas mentes. Só que a mente racional é só 5% daquilo que a gente é. Ou seja, 95% do nosso comportamento é emocional, os nossos impulsos. Por isso que é tão difícil mudar um hábito, mudar algo que a gente não gosta em nós mesmos. E quando a gente fala aqui, a gente está falando com a mente racional. Uhum. E para falar com a mente emocional é através de forte impacto emocional ou uma sugestão específica que dribla esse filtro aí que está entre a mente consciente e a mente subconsciente. Existe um filtro chamado fator crítico. E o que é a hipnose? A hipnose é quando alguma sugestão externa dribla esse filtro e entra em contato direto com a mente emocional. Então, para deixar mais simples, o que é esse driblar? Então, sempre que você sente uma emoção com algo que não necessariamente é real ou você não queria, você está sendo hipnotizado naquele momento. Então, muitas vezes, quando você está ali conversando com seu marido, com a sua esposa, aí vocês estão discutindo alguma coisa e, de repente, ele fala alguma coisa, ela fala alguma coisa e você se sente mal, fica frustrado, fica com raiva, com algo que você sabe que não faz sentido ficar com raiva, não faz sentido ficar mal. Naquele momento, você foi hipnotizado de uma forma negativa, de uma forma involuntária, porque aquela mensagem ali que ele ou ela falou passou pela sua parte crítica e atacou a sua emoção, mexeu com você. Todo mundo tem, né, aquela coisa que... O gatilho que a gente né? fala. Nossa, quando ele faz isso, é um nossa, gatilho mexe pra mim. comigo. Isso é um gatilho. Então, esse gatilho é uma forma de justificar que você está sendo hipnotizado. Isso é nas relações no dia a dia. Outro exemplo de hipnose que acontece todos os dias, não, todos os finais de semana, vamos botar assim. Quando a gente assiste um filme, a gente sabe que são personagens, que é ficção, que é tudo de mentira. Só que se a gente está ali, quer se entregar, quer assistir, quer se divertir, a gente ri, a gente chora, a gente fica com raiva ali quando o protagonista é traído. Então a gente vive as emoções mesmo sabendo que é mentira. Ou seja, a nossa parte consciente sabe que não é real, só que aquela sugestão do filme, por a gente querer, ela dribla esse filtro que fala que não é real e entra na parte emocional. Ou seja, a gente está sendo hipnotizado também quando a gente está assistindo um filme. Só que isso só acontece porque a pessoa quer. Se ela não quiser sentir isso, ela para de prestar atenção ou desliga a televisão. Uhum. Só que aqui é o primeiro mito, né, que a gente quebra, que toda hipnose, na verdade, é uma auto-hipnose. É você que precisa querer. Você que permite que aquilo aconteça. Você que permite que aquilo aconteça. Numa relação, se você está falando algo que está me machucando, é só eu parar de prestar atenção, só eu ir embora. Só que se eu estou aqui e fico ouvindo, é porque eu estou permitindo que isso aconteça. Então, toda hipnose é uma auto-hipnose e é um evento completamente natural.
Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa definir, que a hipnose é natural e é simplesmente falar com as nossas emoções. Aí, dito isso, o que é a hipnose de palco? A hipnose, quando a gente fala assim de técnica, é usar uma forma de relaxar esse filtro que a gente tem para que essas sugestões entrem no nosso subconsciente, nossa parte emocional. O nosso subconsciente controla o nosso corpo físico, controla os nossos gostos, controla as nossas emoções, controla tudo. Então, no entretenimento, se você quiser, se você se permitir, quiser passar por uma experiência diferente, você se permite abaixar esse filtro através de técnicas que você mesmo vai fazendo, através do que o profissional fala. Assim que você abaixou o filtro, você pode escolher aceitar uma sugestão de que a minha mão vai ficar colada. Você aceitou a sugestão que existe uma cola na sua mão e por você ter aceitado isso, você sente seus músculos rígidos como se tivesse colado mesmo. E como no filme, você sabe que não tem cola aqui, mas você quer que isso aconteça. Então você permite que a sua mente controle os seus músculos. Então é assim que funciona para qualquer sugestão de entretenimento. Uma sugestão entrou na sua parte emocional. E o que é a hipnoterapia? É a gente usar essas técnicas para, em vez de só uma sugestão pontual de brincadeira, a gente usar isso para uma mudança permanente. Tirar um bloqueio permanente, mudar uma crença, mudar um trauma, que vai mudar permanentemente, transformar permanentemente a vida da pessoa. Então, isso que é a hipnoterapia, esse é o grande trabalho que a gente faz. Agora, isso que é fantástico, que uma sessão, muitas vezes, de hipnoterapia é capaz de reprogramar uma história que te acompanha por muito e muito tempo, né? E esse é o poder transformador que eu percebi, né? Que é rápido, né? É rápido. E as pessoas têm esse mito, falam, mas como assim eu tenho uma depressão há 10 anos e em uma sessão, em algumas horas, eu vou deixar de tomar medicamentos, eu vou melhorar? É que, na verdade, não é que a depressão tem 10 anos, mas você vive com isso há 10 anos, mas o gatilho que fez você se tornar depressivo foi um trauma ali que durou, às vezes, alguns segundos, alguns minutos, onde você era criança e você viu a sua mãe falando que você faz tudo errado e se arrepende de ter tido um filho. Aí aquilo, a mente absorveu aquilo, a mente da criança ali nos primeiros 7 anos, da primeira infância, você está absorvendo como o mundo funciona para então você desenvolver o seu mapa emocional. Uma forma da sua mente saber o que vai vir no mundo. Deixa eu aprender aqui na minha primeira infância. Aí ela aprende que, poxa, minha vida não tem valor. Se a minha mãe fala que era melhor eu não ter nascido, então eu não tenho valor. Então isso ficou registrado lá no subconsciente. E aí chega algum momento da adolescência, da vida adulta, que um chefe no trabalho, por exemplo, fala, nossa, mas eu te dei esse trabalho aqui, você fez errado, você faz tudo errado. Aí ativou o gatilho lá da infância, fala, caramba, eu realmente não tenho valor. Então, se eu não tenho valor, eu não tenho que ter contato com o mundo, minha vida não vale a pena. Aí a mente, para criar essa realidade, já que não tem valor, ela faz o quê? Ela vai fazer a pessoa não querer sair da cama, vai ficar frustrada, liberar vários hormônios que fazem ela ficar mal, e aí se torna uma depressão. Então, a depressão, nesse exemplo que eu estou dando, é simplesmente uma consequência dela acreditar que não tem valor. Então, a mente dela faz isso acontecer na vida dela. E aí, na hipnoterapia, a gente vai lá nesse gatilho, entende, né, qual que é o gatilho, muda isso na mente dela, então ela percebe, poxa, esse negócio que não tem valor não faz sentido, foi só uma coisa que a minha mãe falou porque estava brava, por exemplo. Então, uma vez que não tem o gatilho, a mente entende que não precisa criar aquela realidade, e aí a vida toda volta ao normal. Então é assim que funciona. Exato. E uma coisa que me deixou também bastante... porque acho que tem muita gente que nunca fez, e eu era essa pessoa também, mas fica curiosa. Eu achava que a gente ficaria inconsciente durante o processo. E o que me chamou a atenção é que você está consciente até mais do que o normal, né? O tempo todo. Você não dorme, sim. Você está presente e vendo ao mesmo tempo essa memória, né? Revisitando essa memória crítica. Então, sim. Que outros mitos, Michael, as pessoas têm a respeito do processo? Porque tem muita gente que tem medo de fazer. E se der errado? Pois é. Bom, tem vários mitos comuns e tem mitos que não são comuns, mas que eu gostaria que as pessoas soubessem que são mitos. Primeiro, os mitos comuns, né? Como você falou, eu vou dormir durante o processo, eu vou ficar inconsciente. Não, a gente não fica, não dorme.
que eu sempre volto pro exemplo do filme. É como você tá vendo o filme. Você dorme quando você tá vendo o filme? Você fica inconsciente? Não. Então é a mesma coisa. A diferença é que você só tá de olhos fechados para se concentrar melhor. Na verdade, você fica até mais consciente, porque a sua mente, seu crítico abaixou a sua mente, você está usando mais parte da sua mente para prestar atenção ali no que o profissional está falando. Você escolhe onde direciona a sua atenção. Outro mito que as pessoas têm, eu vou perder o controle, a pessoa vai estar controlando a minha mente. Isso é interessante porque, na verdade, é o contrário, né? Porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Na verdade, você só faz aquilo que você quer fazer, que você permite fazer. Como no filme, se não está gostando do filme, você vai lá e desliga a televisão. Num processo, você não está gostando do processo da sugestão, você simplesmente fala, não, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não estou gostando. Você se fecha e acabou. E aí não vai funcionar. E por isso que, inclusive, em muitas apresentações de hipnose de palco, de entretenimento, tem muitas pessoas não funcionam, porque não é que não funciona, porque elas não querem passar, elas não aceitam naquele momento, elas têm vergonha, então vai se fechar. Mas não é que você perde o controle, é o contrário, você ganha o controle. Porque se a gente parar para pensar nos mitos comuns, mitos não, né, nas sugestões comuns de palco, lá, vou esquecer meu nome. Se eu falo para você agora, Carol, esquece seu nome. Você não consegue esquecer o próprio nome, né? Por quê? Porque nesse momento você não tem controle total sobre a sua mente, sobre as partes da memória da sua mente que vão fazer você lembrar ou falar do seu nome. Mas num estado de transe profundo, de hipnose, conectado com o seu subconsciente, você passa a ter controle dessa parte da sua mente. Você tem controle sobre, eu quero esquecer o meu nome por alguns segundos, eu quero esquecer esse estresse, quero esquecer essa ansiedade que eu estou vivendo, eu quero focar 100% nesse trabalho. Então, esse é o potencial, né, da hipnoterapia, nesse caso. Você aumenta o controle sobre a sua mente. E fora isso, tem os mitos religiosos, né, que falam, mas isso não é de Deus e tal. Primeiro que na Bíblia não fala nada sobre isso. E segundo, quando a gente entra a fundo nos processos terapêuticos, isso é interessante que as mesmas coisas que Jesus já falava e já ensinava é o que a gente faz no processo terapêutico, né? Sobre voltar na criança interior, porque a criança traumatizada, ela que está ferida. Então, Jesus falava, né, que o abençoado seriam aqueles que fossem como as criancinhas, quem voltar como criança. O perdão, o processo de perdão é um dos processos terapêuticos mais transformadores que a gente usa muito nos processos de hipnoterapia, onde Jesus já falava muito. Então, quem estuda vê que a gente está compartilhando o amor, fazendo a pessoa se amar mais, fazendo a pessoa se valorizar mais. Inclusive, a gente tem vários pastores, padres, freiras que fazem o nosso treinamento para ajudarem mais ainda a comunidade deles. Sim, então, sim, é um processo muito mais psicológico do que religioso, né? Não tem essa conotação. Pois é, tudo totalmente emocional, né? E a religião vai cuidar da parte espiritual. Mas a mente, um profissional terapeuta vai cuidar da parte emocional. Então, cada um mental, na sua área, né? Então, acho que esses são os mitos comuns, né, que as pessoas perguntam. Mas quais são os mitos reais que eu gosto de falar mais? Que é mito o quê? Que uma doença crônica, você tem que viver para a vida toda com ela, que você vai sempre ter que tomar medicamento, porque você foi diagnosticado com uma ansiedade, com uma depressão, que só porque a sua mãe teve pressão alta, o seu pai teve tal problema que você tem que ter também. Então, tudo isso são mitos. Eu acho que esse é um assunto bem interessante. Questões genéticas, por exemplo, diabetes, alguma coisa assim, que tem uma manifestação genética. A gente consegue também alterar essa condição? Sim, consegue, porque não existe nada que é 100% genético. Quando a gente desenvolve uma doença, existem 3 coisas que são necessárias para que essa doença apareça, né? Então, a primeira delas é o ambiente. Então, o ambiente inclui o nível de estresse que você passa, alimentação, sono, tudo isso, né? Poluição, toxinas que você bebe muito álcool, você fuma, essas coisas. A outra questão é a genética. Só que a genética é o quê? É uma predisposição. Então, é como se fosse assim, a genética é uma arma apontada ali para você, para aquele problema, para aquela doença. O ambiente é a munição
que você vai carregando essa arma, só que ainda precisa de algo para puxar o gatilho. E que o que puxa o gatilho é um trauma emocional, é a parte emocional. Então, por isso que tem pessoas que têm predisposição genética e às vezes vivem num ambiente até que não é legal, mas desenvolve um tipo de doença, outras desenvolvem outro tipo e outras não desenvolvem nada. Uhum. Então, porque existe todo um padrão emocional que é como o subconsciente fala que isso deve acontecer. Então, nesse exemplo que eu dei recentemente da depressão, então, se a mãe falou que, por que você nasceu e tal, isso ficou na mente da pessoa. Ela poderia, se tiver a disposição genética, desenvolver a depressão, mas ela poderia desenvolver uma obesidade também mórbida para querer ficar em casa, ou outra doença. Então, o corpo vai tentar se parar de algum jeito. E como o corpo vai escolher parar você, vai ser de acordo com o que está escrito nos seus genes. Então, é assim que funciona. Que interessante. E no livro, Michael, você também cita casos que eu achei bem interessante, que a gente não imagina recorrer à hipnose, mas, por exemplo, gagueira. Você tem cases de pessoas que eram gagas e deixaram de ser? Sim. Explica um pouco isso, porque isso é uma coisa que muita gente acho que tem curiosidade em entender. Uma doença, não é nenhuma doença, não sei, é uma manifestação. Como é que a gente lida com isso? Então, posso contar um case de uma das primeiras pessoas que eu atendi quando comecei a fazer esse trabalho, sei lá, uns 15 anos atrás. Foi bem interessante que o dele era um caso, entre aspas, positivo, né, a gagueira dele. Porque um dia, ele era uma pessoa muito tímida, né, e aí num grupo de amigos ali da escola, acho que uns 9, 10 anos, aí ele teve que falar alguma coisa, apresentar alguma coisa, aí ele foi falar e gaguejou, tossiu, aí nisso o pessoal riu dele, só que ele não tinha muitos amigos, tal, riu dele, só que riu e acolheu ele, nossa, que legal, que virou gaguinho, não sei o que, e brincou com ele, aí chamou, não, vem cá, que vai dar certo, querendo motivá-lo, né, para ele superar aquilo ali. Só que, o que a mente dele entendeu? Caramba, quando eu gaguejo, eu tenho um acolhimento, as pessoas gostam de mim, eu recebo carinho. E aquilo ficou na mente dele, e aí a partir daquilo ali ele começou a ir gaguejando cada vez mais. E só que, olha como que a mente é, né? Porque tem pessoas que são gagas, que têm muita vergonha, que não querem falar, porque tem vergonha, e no caso dele, onde ele ia, onde ele trabalhava depois na vida adulta, né, na faculdade, ele tinha o apelido de gaguinho da galera. E ele não tinha vergonha nenhuma, era pelo contrário, ele fazia a galera rir quando conversava e tal, porque era algo positivo. Então, ele ser gago trazia acolhimento para ele, trazia carinho para ele. Só que era uma manifestação tudo do subconsciente. E ele não tinha noção dessa questão tão clara. E não tinha noção. E geralmente a gente não tem noção, quase sempre não tem noção, porque uma vez que a gente sabe de onde vem, fica consciente, a gente pode escolher não seguir daquele caminho, né? Só que como está escondido lá no nosso inconsciente, aí fica no piloto automático sem a gente saber o que mudar, porque a gente não lembra, a gente não sabe. E uma vez que ele entendeu isso, aí ele conseguiu, de forma subconsciente, né, no processo de hipnoterapia, aí ele conseguiu se libertar da gagueira. Que interessante. Esse caso, eu achei, e vários outros que você conta, eu coloquei aqui vários exemplos de coisas que estão associadas a isso e que são muito comuns nesse meio corporativo. É o medo de falar em público, já diagnosticado em pesquisas como o segundo maior medo da humanidade. Nossa. Primeiro é o medo da morte, o segundo é o medo de falar em público, de se expor. Né? Você recebe muitas pessoas com essa demanda? Sim, nossa, o medo do público e o medo do julgamento, né? Tá ligado ali, o medo da necessidade de aprovação das pessoas. E tem muito disso, tanto alunos quanto clientes. E isso vem muitas vezes de uma infância de muita autocobrança, que a pessoa desenvolve por conta da cobrança excessiva dos pais, né? Sim. Então, você tem que ser o melhor, isso aqui tá errado, se você fizer errado as pessoas não vão te aceitar, o mundo lá fora as pessoas não aceitam mediocridade. Então, essas frases na criança vai criando essa necessidade que, poxa,
eu fazer o que eu gosto, eu ser aquilo que eu sou, não é suficiente. Não é suficiente, exato. Então, se eu não sou suficiente, as pessoas vão descobrir isso se eu me apresentar, se eu falar, se eu expor meu pensamento. Então, a melhor forma do subconsciente se proteger é, poxa, então eu vou ficar quietinho. Se eu tô aqui, não falo nada com ninguém, ninguém vê as minhas falhas. Então, eu tô seguro. A nossa mente só quer nos deixar segura. Então, é um medo muito comum. Inclusive, eu descobri isso quando comecei a estudar hipnoterapia. No meu caso, foi um trauma com 7 anos de idade, que eu estava na escola, fui fazer uma pergunta para a professora, e é uma pergunta que eu nem lembro, aparentemente boba, porque os coleguinhas em volta riram, e aí eu fiquei meio assim, sem entender, olhei pro lado, tava todo mundo rindo, aí eu olho pra professora achando que ela ia reprimir eles, brigar, ela tá segurando o riso assim, pra também não rir na minha cara. Aí naquele momento eu abaixei a cabeça e fiquei muito mal. E a partir daquele momento, eu não lembrava, né? Mas a partir daquele momento meu subconsciente entendeu, opa, quando o Michael quer falar, quando o Michael se expressa o que ele pensa, ele deixa de ser acolhido, ele passa a ser rejeitado pelo grupo. Então, para o Michael não ficar rejeitado pelo grupo, toda vez que ele pensar em falar ou expor um pensamento, o que o subconsciente faz? Eu vou jogar adrenalina na corrente sanguínea, deixar ele nervoso, assim ele trava e não consegue falar, e ele está seguro no cantinho dele. Se protege. E ele se protege. Que então, interessante. assim que esses medos acontecem, né? Autossabotagem, me parece que é exatamente a mesma coisa. Para te proteger de algo que você tem. Você quer falar um pouco de autossabotagem, que aparece tanto aqui nas minhas demandas, pelo menos com os meus clientes? Eu percebo que é muito comum. Autossabotagem tem de várias formas de acontecer, né? E muitas vezes está ligado ao medo do sucesso, né? Mas fala, como assim, Michael, medo do sucesso, né? Todo mundo quer ter sucesso. A gente quer de forma consciente, mas de forma subconsciente, o que o sucesso vai fazer você perder na vida, né? Então, um exemplo simples, vamos falar do enriquecimento, né? Eu vou crescer de cargo, vou ganhar mais dinheiro. Só que quando você cresce de cargo, sai de um cargo, vamos botar de analista para um cargo de liderança, você vai chamar mais atenção. Mas e se quando você era criança, você ganhou um presente, ganhou alguma coisa, sua mãe falou, agora guarda isso aí, não fica se exibindo, é feio criança ficar se exibindo, né? É feio você querer ser o centro das atenções, você tem que ser humilde, você tem que ficar quietinho. Então, a mente entendeu, e para respeitar e honrar, né, o que a mãe ensinou, ela entende, poxa, tem que ficar quietinho, então se eu for o líder, eu vou ser o centro das atenções, então está errado. Então a mente vai o quê? Vai se sabotar para você não se tornar líder. Ou do dinheiro, mas vou ganhar mais dinheiro. Mas e quando você cresce ouvindo, e muito comum no Brasil, né? Que dinheiro é a raiz de todo mal, quem é rico não vai para o céu. Aí fala, o fulano ali ganhou dinheiro, esqueceu a família, esqueceu os amigos. Só que você tem um valor de família, você quer estar junto com sua família, você tem uma religião, você quer ir para o céu, e a sua mente quer que isso aconteça. Então, quando ela vê que você está na iminência de ganhar mais dinheiro, ela pensa, peraí, aqui eu estou confortável, aqui eu sei como que é, aqui eu estou seguro. Se eu subir de nível e ganhar mais dinheiro, será que eu vou ter problema? Será que eu vou ser a pessoa que meus amigos não gostam? Porque será que eu vou parecer snob? Será que eu vou ter problema e não vou conseguir ser espiritual e ir para o céu? Perfeito. Então, a mente vai travando. Perfeito. Então, essa é a autossabotagem, né? E essa questão do enriquecimento, ela está muito associada ao medo de se destacar, ou mesmo a questão da evolução na carreira. Quando eu me destaco, eu literalmente deixo de fazer parte. Quem se destaca está separado do comum, do resto. Então, você deixa de pertencer a uma estrutura que talvez emocionalmente é o que te segura. E como é que você vai se destacar e sobreviver sem aquilo? Então, é realmente uma sabotagem emocional que, quando a gente tem consciência do que está acontecendo, você libera o seu potencial. Exato. Isso que você falou é interessante, que se as pessoas refletirem só nisso que você falou, Carol, já dá para quebrar muitos ciclos ali, muitas correntes e começar a avançar. Quando você falou isso, eu lembrei de um caso de uma mentoranda minha, que, na verdade, ela entrou numa mentoria minha, ela falou, poxa, Michael, eu quero mudar meu padrão de vida, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero crescer e quero ter relacionamento, falo muito de ambiente, de network, né? Eu quero me conectar com essas pessoas. Aí eu falei, mas como que é o seu ambiente hoje? Como que é a sua vida? O que você faz no final de semana?
Aí ela falou, não, todo final de semana meus amigos são muito próximos da faculdade, eu tenho churrasco da turma. Aqui é turma de quê? Ela, de pedagogia. E o pessoal lá, eles ganham dinheiro? Não, eles estão sempre reclamando do governo, não ganham dinheiro, tem dificuldade financeira. Mas todo final de semana, você está com eles? Sim, todo final de semana a gente está junto. Ela falou, e como seria para você, a partir de hoje, deixar de frequentar e estar com eles todo final de semana? Aí, nesse momento, ela fechou a cara assim e falou, nossa, mas esses são meus amigos há muito tempo, mais de 10 anos tem esses amigos. Aí eu falei, pois é, a resposta tá aí, né? Se você tem dificuldade de quebrar esses laços, não precisa deixar de ser amigo, mas quebrar esses laços, quebrar essa convivência, como você vai conviver com um padrão melhor se você não quer deixar o padrão pior? Exato. Se você não quer se destacar do grupo. Destacar, né? E eu Exatamente. vejo muita gente se barrando em termos de potencial, de crescimento, justamente por essa questão. Ou, às vezes, é mais comum até o se destacar da família de origem. Essa questão de, puxa, meus pais não vão me reconhecer, ou as pessoas que estão ali em volta. Mas tem também os amigos, eu começar a frequentar outros círculos sociais. Isso exige uma coragem e, se a gente for para a psicologia, a questão que Jung chama de individuação. É a gente crescer realmente e entender que a gente é um sujeito completo, que a gente não precisa ficar apoiado em tantas... E isso não tem a ver com deixar de gostar das pessoas, com respeitar as pessoas, mas o fazer parte, ele realmente tem que estar alinhado com os seus valores hoje e com quem você realmente quer ser. Então, isso é uma reflexão que eu acho que exige muita coragem, mas que libera a gente para um outro nível de experiência da vida, né? Com certeza. Conta pra gente, Maicon, um caso que para você foi bastante, te deixou muito orgulhoso com o seu trabalho de hipnoterapia. Uma pessoa que entrou de uma maneira e saiu transformada. Os casos que mais me orgulham são os casos de crescimento financeiro, né? Que geralmente as pessoas que mais procuram é para isso, né? Empresários. Porque, como a gente estava falando antes, né? O empresário que está ganhando dinheiro, ele ganha muito dinheiro, mais dinheiro, né? Porque ele está ajudando mais pessoas, ele está ajudando mais famílias, tem os colaboradores, tem os liderados. Então, quando eles crescem, são os casos que eu mais me orgulho, mais gosto, né? E um que eu atendi faz uns 6 meses foi de uma menina, a Gabi. Ela estava num faturamento ali de uns 30 mil e não conseguia crescer, não conseguia avançar. E aí a gente foi buscar a origem, né, dessa causa. Ela descobriu que quando ela nasceu, ela tinha um irmão mais velho, né, alguns anos mais velho, assim que ela nasceu, ela bebezinha ali, o pai indo trabalhar, ela sentindo falta do pai. E aí a mãe dela falando para ela, minha filha, mas agora que você nasceu, né, o papai tem que trabalhar mais e para trazer dinheiro, então não é assim que funciona. Ia seja algo, entre aspas, bobo, né? E aí a mãe falou na melhor das intenções possíveis. Só que isso fez a mente dela entender que você crescer, depois de um nível, começar a crescer, significa o quê? Se afastar da família. Porque o pai, a família dela tinha que ganhar mais dinheiro, só que, em troca, se afastava da família. Foi o que aconteceu com ela, no caso. Teve um custo, né? Na verdade, não tinha acontecido ainda, porque a mente não queria se afastar da família. Exato. Na cabeça dela, né? Uhum. Então, ela travava, não ganhava mais. Só que é louco que a pessoa não percebe, né? Então, às vezes, ela até trabalhava muito, se desgastava, às vezes até ficava menos tempo junto com a família, só que sem ganhar dinheiro, porque a questão não era o trabalho, era o dinheiro que era o problema. Então, ela não ganhava mais porque achando que se ganhasse mais eu vou me afastar da família. Então, assim que ela entendeu isso... Que o dinheiro era o vilão, né, nesse caso. Exatamente, né? O dinheiro era o vilão, ia afastar a minha família. Assim que a mente virou essa chave, esse foi um caso emblemático que levou... Foi 1h10 de processo terapêutico, né? 1h10 minutos, que no mês seguinte ela fez R$70 mil e 2 meses depois desse processo ela tinha atingido pela primeira vez R$100 mil de faturamento no mês. Olha só. Então, aí, quando eu penso nisso, eu vejo todas as vidas, né, que ela está transformando, ela é terapeuta também, né? Ah, ela é terapeuta. Ela é terapeuta. Tá ajudando, ganhando mais dinheiro, né? Não, impressionante. Isso, eu achei que a
a consequência teria sido a culpa, porque também é muito comum, né, as pessoas ouvirem coisas quando criança, e ela poderia ter sentido, então, porque eu nasci, meu pai vai ter que ficar fora, porque a pessoa se sente um peso, por exemplo, para a família. Sim, aí nesses casos, geralmente causa uma depressão, causa um problema assim, emocional, mas nesse tipo, né? Quando se sente peso. Então, essa interpretação dos fatos que a gente dá, e é tão interessante esse exemplo que você trouxe, porque a gente entende que traumas são aquelas coisas muito grandes, muito dramáticas, ou muito... E às vezes não, é um comentário. E como você disse, esse comentário pode ter sido feito na melhor das hipóteses. Sim, só que para a mente né? da criança, ela interpreta aquilo com os recursos que ela tem. E você cresce com aquela programação. Exato. O trauma não é aquilo que aconteceu com você. Trauma é a forma que a sua mente reage com o que aconteceu com você. Exatamente. Isso faz toda a diferença. Ou seja, todos nós temos traumas. Não só aquele que sofreu coisas assim dignas de página policial. Porque a gente tende a associar traumas a essa dimensão. Todos nós temos os nossos traumas e por isso que eu acho que é uma terapia bem-vinda para todo mundo nesse sentido. Sim, porque trauma... abrir essa consciência. Né? Eu nem gosto muito do termo do trauma, eu uso muito o termo de programação subconsciente ou de crença, né? Que tudo que aconteceu na sua infância são crenças que foram deixadas. Quando a gente está falando, a gente deu exemplo aqui, né? De o pai, a mãe falando que, vocês querem fazer alguma coisa bem feita, você que tem que fazer. Então, isso não é um trauma, mas é uma crença que instalou. Eu que tenho que fazer, se é para ser bem feito, eu que faço. E aí o que acontece? Aí no futuro, ele é um líder que não consegue delegar as coisas direito, um empreendedor que não consegue delegar, porque lá na infância acredita que para ser bem feito, ele que tem que fazer. Então, não é sobre traumas, né, como você falou, é sobre coisas que acontecem, crenças, muitas vezes, crenças que foram colocadas e você leva aquilo para um contexto que muitas vezes não tem nada a ver sentido, com o primeiro. Né? Exatamente. É muito, muito comum. Agora, Michael, qual é o padrão de paciente que vocês recebem na Omni que mais se beneficia desse processo? Porque também é uma coisa, como você falou, é uma auto-hipnose. Sim. Tem aqueles que saem transformados e tem aqueles que eventualmente saem dizendo para mim não fez diferença. O que acontece com essas pessoas que não conseguem ver o resultado do trabalho? Legal, ótima pergunta. Por que algumas pessoas têm mais resultado e outras menos resultado em qualquer coisa da vida, né? Eu acho que a resposta está na entrega, no sentido de eu tenho outra opção ou isso aqui tem que dar certo. Eu vou fazer dar certo porque é isso que eu tenho. E acho que tudo na vida que a gente faz assim, né? Deixa eu testar isso aqui, deixa eu ver se vai ser legal. Você já está indo mais ou menos na meia boca. Deixa eu testar esse plano A aqui, porque tem um plano B, se não der, eu tenho um plano C. Agora, se só tem um plano A, a sua mente vai fazer acontecer, né? Acho que esse é o padrão de você ter a mente aberta, você ter interesse, buscar e se abrir para falar, não, dá um basta na minha vida, não quero que minha vida seja mais assim. A partir de hoje eu vou fazer e vai dar certo. Essa atitude mental. E eu tenho um exemplo disso, que eu perguntei isso, exatamente essa pergunta, para uma leitora do meu livro, que eu conheci, chama Lilian. Ela depois tem depoimento dela na Amazon, em todos os lugares, ela fez um monte de depoimento, que foi a pessoa que mais teve essa atitude mental. Ela leu o livro na época da pandemia, ela tinha... não lembro o nome da doença dela, mas uma doença autoimune, ela tomava 23 medicamentos todos os dias. Então, sofria de dores, chegava a andar de cadeira de rodas, de não aguentar andar, injeção na barriga, um monte de coisa. E aí, quando ela leu o livro e aplicou os exercício do perdão, principalmente, ela, depois de um mês, ela estava livre de todas as doenças dela com exame, né? O médico falou, não, isso aqui você vai ter que tomar medicamento para a vida toda, está aqui o exame. Mas ela se libertou disso. E eu perguntei para ela, um dia eu trouxe ela num evento meu e falei, ô Lilian, qual que é a sua diferença? Por que funcionou tão bem para você e tem outras pessoas que leem o livro e falam, legalzinho, né? Não muda nada na vida. Aí ela me explicou o contexto. Ela estava sentindo muito mal, não aguentava mais viver daquele jeito, ela estava pensando em tirar a própria vida, não estava fazendo sentido viver daquele jeito, tomando todos os medicamentos, com dores e tudo mais. Só que ela pensou na
família dela e falou, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso buscar ajuda. Só que foi exatamente ali, mais ou menos no começo da pandemia. Tava tudo fechado, ninguém atendendo, terapeutas não atendendo. E aí uma terapeuta lá falou desse livro para ela. Falou, olha, lê esse livro aqui, que assim que possível eu te atendo. Só que ela pegou o livro e falou, não tem assim que possível. Esse livro vai me transformar, vai ser agora. Aí ela leu como se fosse a única coisa da vida dela. Ela pegou para transformar a vida dela. Então, digo, não é o que o livro é mágico, é poderoso. Eu acredito que esse livro é poderoso sim, mas a mente é muito poderosa. E ela pegou que a decisão da vida dela estava naquele momento. A cura é uma decisão nesse caso. A cura é uma decisão, né? Ótima frase. A cura é uma decisão. Então, aí tem os exercícios do livro, lá, o exercício do perdão. Ela pegou, fez, falou, não, mas se isso aqui é importante, eu não vou fazer uma vez só, não. Ela fez para várias situações diferentes da vida dela e foi perdoando várias pessoas da vida dela. E o caso dela é muito interessante, inclusive, que ela descobriu que ela era asiática, né? E ela foi morar no Japão quando criança. Só que as pessoas que são descendentes, né? Que não são nativas, sofrem muito preconceito lá no Japão. E aí ela, criancinha, todas as crianças faziam bullying com ela e tal, maltratavam ela. A professora não entendia ela, que ela não falava japonês direito. E ela sofria muito ali, né? Naquele ambiente. Até que um dia ela comeu um negócio lá e ficou mal. A professora falou que ela tinha que ir para casa. Aí quando ela foi para casa, ela recebeu o acolhimento do pai dela, que estava lá. E ela não tinha muita atenção do pai dela. O pai trabalhava o dia todo, né? Quase não via o pai, só via às vezes final de semana, porque quando o pai chegava, ela já estava dormindo. Quando o pai saía, ela ainda estava dormindo. Então, o pai saiu do trabalho para ficar com ela, para ver o que ela tinha. Então, a mente entendeu. Caramba, o momento que eu tive o amor, o carinho, o acolhimento do meu pai é quando eu fiquei doente. E aí, depois, na vida adulta, aconteceu outro problema desse. A mente dela fez ela ficar doente de novo. Começou, acho que com uma fibromialgia, não me engano. Fibromialgia é clássico, muito comum, né? É clássico nesses casos. A mente para chamar a atenção, né? Aí ela recebeu a atenção, acho que de alguém da família. E aí a mente lembrou do padrão. Opa, peraí, olha só. Quando eu fico doente, eu tenho atenção, eu tenho amor. E aí a mente trouxe várias doenças para que ela tenha o máximo de amor possível. E aí quando ela entendeu isso, foi perdoando as pessoas lá que faziam bullying no Japão, perdoando a professora, perdoando tudo, ela foi se limpando e a mente não precisou mais dessas doenças. Excelente, excelente. Tem uma coisa importante da gente entender nesse processo de mudança, que eu vejo isso muito, né, entre as pessoas que mudam e não mudam no trabalho de desenvolvimento que eu faço também. É que quando a gente não quer mudar, sempre existe um ganho secundário para ser analisado. Então, qual era o ganho secundário da Lívia? Receber amor e carinho do pai, que era um grande desejo da alma dela. Sim. Então, ela percebeu que aquilo era a maneira. Então, se você tem dificuldade de mudar alguma coisa que te incomoda, e você ainda não tomou essa decisão que a Lívia corajosamente tomou, qual é o ganho secundário que está te impedindo? Quando a gente chega nele, a gente consegue desbloquear essa questão. Exato. Inclusive, uma das perguntas que a gente faz, né, a KT deve ter feito com você, é qual a pior coisa que pode acontecer se você resolver esse problema, né? Exato. E aí você entende, nossa, eu vou perder isso, talvez. Então, de novo, comprova uma questão que eu também observo, Michael, que as pessoas mudam quando elas já não aguentam mais. Tem que doer muito. Tem que doer muito, né? Para a pessoa ir buscar ajuda, para a pessoa se comprometer a seguir aí um novo padrão de comportamento. Sim. Uma frase que eu gosto é: quanto mais você estiver disposto a deixar de ser quem você sempre foi, maior a chance de você se tornar quem você sempre quis ser. Porque as pessoas querem se tornar uma coisa diferente, mas sem deixar de ser aquilo que está sendo, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Dá para ser duas coisas ao mesmo tempo, né? Você ser quer uma coisa tudo, nova, né? Você quer tudo. Você quer tudo ao mesmo tempo? Para ser uma coisa nova, você tem que deixar a coisa velha, né? Exato. Então, tome uma decisão e entenda quem é você hoje e até para você poder ser quem é a sua melhor versão, né? Porque às vezes a gente não consegue ser a melhor versão justamente por conta desses empecilhos aí do subconsciente. Respondemos aí muitas das dúvidas. Eu espero que tenha ficado um convite para você que tem aí alguma questão que está te incomodando há bastante tempo e quem sabe você já tentou tantas coisas e aí aquela melhora paliativa que dura 2, 3 meses e depois está tudo igual, que é o mais comum
nos casos onde a gente não consegue se comprometer 100%, ou não consegue achar uma abordagem 100%, está aí mais uma abordagem para você descobrir e ter uma experiência. Agora, Michael, conta para mim, assim, um sonho a ser realizado, teu. Um grande sonho meu é ver a hipnoterapia mais popular, né? Nas escolas, nos hospitais. Felizmente, a gente tem muitos médicos, né, já buscando para usar isso nos pacientes, professores estão buscando, mas hoje a minha vida, meu objetivo é que isso se espalhe, porque isso vão ser os futuros amigos, né, da minha filha, os futuros namorados da minha filha. Então, eu vejo o mundo sendo melhor só quando as pessoas entenderem mais que o poder está na mente delas, né? E seja com hipnoterapia, outras técnicas, mas as pessoas precisam olhar mais para dentro e precisam gostar mais de falar sobre isso, de estudar mais sobre isso. Então, esse é o meu sonho, né? Que hoje, felizmente, eu consegui trabalhar na minha vida com aquilo que eu acho que é importante, né? Ter tempo para minha família, ter tempo para minha filha, trabalhar com o que eu gosto. Então, meu sonho é mais ver a comunidade tendo essas transformações. Excelente, poder ter uma vida melhor, né? Isso. Dar uma vida melhor para as pessoas. Tem uma última pergunta que eu não posso deixar de fazer, porque eu acho que isso vai interessar muita gente também. Durante o processo de investigação, né, de hipnoterapia, eu entendi que isso também é muito utilizado para melhorar a nossa habilidade com vendas. Conta um pouquinho de como é que é esse legal. processo. Tem duas formas de melhorar a habilidade com vendas, né? A gente tem que trabalhar as duas. Primeiro, na nossa mente, né, tem as crenças que nos impedem de atingir, como a minha crença, meu bloqueio, que era do medo de falar em público. Como que eu ia ser um vendedor se eu ficava nervoso para falar em público? Eu podia até ser, mas não ia ter máxima performance. Então, todos esses traumas, essas coisas que a gente falou aqui, isso vai ajudar a sua equipe de vendas, o seu líder de vendas, ele passar por um processo para eliminar tudo isso, mas tem a segunda forma, que é colocar as crenças positivas, né? As crenças impulsionadoras que vão fazer ele querer mais. Uhum. E uma delas, principal, é a do dinheiro. Então, quanto que é confortável para o seu vendedor receber? Todo mundo tem um padrão financeiro que vai crescendo ao longo da vida, né? Mas se ele está com um padrão ali de 10 mil reais, ele vai trabalhar e tal para atingir aquela meta. Assim que ele passar, e é muito comum isso nos times de vendas, né, nos vendedores, quem trabalha com vendas vai se identificar, meu objetivo é 10 mil, por exemplo. Aí ele faz um mês muito bom, aí, nossa, dobrei a meta, consegui quase 20 mil, por exemplo. Aí no outro mês, o que acontece? Fica lá embaixo. Aí não consegue atingir nem a meta mínima. Porque a forma da mente dele ficar no equilíbrio ali. E a gente chama de... O T. Harv Eker, né, do Segredos da Mente Milionária, fala muito disso, né, de termostato financeiro. Então, através da hipnoterapia e dessas técnicas, é possível elevar o termostato financeiro. Então, se você parar para pensar quanto que vale a sua vida, quanto que vale o seu trabalho, você vai fazer o necessário para atingir aquilo. Mas e se a gente aumentar esse nível aí de valor? Aí você vai fazer mais para atingir esse nível. Assim que a gente cresce a equipe de vendas. Excelente, muito bom. Michael, muito obrigada pelo seu tempo e por todas essas informações super valiosas. Como é que as pessoas podem encontrar você e continuar essa conversa com você? Bom, a forma mais fácil é me buscar lá nas redes sociais, no Instagram, né? É @MaicoArruda, escreve Michael. E toda semana ou todo mês eu faço aulas gratuitas para explicar mais a fundo sobre isso, explicar mais sobre a formação, sobre a profissionalização ou como você pode se tratar. Então, só me buscar lá nas redes sociais e ter mais informações. Excelente, muito obrigada. Obrigado, eu espero Carol, que você tenha aprendido bastante nesse episódio e se foi útil para você, compartilhe com mais pessoas que possam se beneficiar. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.